Um bom dia a todos, oitavo ano e nono ano, né? Terminando aí a segunda unidade, ok, gente? Hoje, nossa aula de religião vai ser fazendo uma revisão de tudo que foi estudado na segunda unidade. Porque, infelizmente, tem alunos que vai para a recuperação, teve alunos que estão com pendência. Eu vou dar um aviso aqui muito importante. Gente, teve alunos que entregou todas as atividades e ele está pensando que está ok e não está. Por quê, professora? Porque não foi recebida. Então, você vai lá no seu comentário rapidinho e eu coloquei não recebida. Envie novamente, porque senão você vai para a recuperação. Tem alunos que mandou 5 atividades, todas em branco, certo? Então, vá lá, envia novamente. Eu coloquei não recebida, ok? Então, hoje vai ser uma revisão de todo o assunto. Professora, vai ter atividade? Não. E o que é que eu vou estudar para a revisão? As atividades, certo? Eu estudo as atividades que eu vou estar cobrando aí na avaliação de recuperação, ok? Então, iniciando aí a nossa revisão aí dos assuntos, né? Oitavo ano, nono ano, nós começamos a estudar aí falando um pouco sobre a história da religião no Brasil, certo? Então, vem aí, fé livre. Todo cidadão tem direito de exercer a sua fé de modo livre e sem qualquer tipo de perseguição religiosa. Então, nós estudamos o quê? Que no início aí da colonização, a religião oficial do Brasil era a Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha uma perseguição muito grande às outras religiões, os outros credos. Tanto quando os escravos chegaram aqui, eles tinham suas crenças, seus costumes, e eles faziam tudo escondido. Chamava que secretismo religioso. Então, de maneira alguma, eles tinham liberdade de fazer os seus cultos, ok? Depois de um tempo aí, foi que houve aí a liberação para que as pessoas cultuassem, né? Fizessem os seus cultos e também suas crenças, né? Suas tradições, seus costumes. Mas nós vimos aí que um fato muito importante que aconteceu na Constituição Republicana em 1881 foi a separação da Igreja do Estado, né? Então, nós sabemos que na história, já expliquei para vocês, que era a Igreja e o Estado que governava, né? Governava o país, e tudo que acontecia ali era entre eles, as leis, tudo, por isso que havia essa perseguição muito grande. E o Brasil Império, a igreja oficial era a Igreja Católica Apostólica, certo? E não existia liberdade de culto no Brasil. Depois que houve essa separação, Igreja e Estado, né? Houve uma Carta Magna aí, que eu já expliquei para vocês. Aí sim, houve a liberdade religiosa, ok? Nós estudamos também sobre a cultura afro no nosso Brasil, certo? E essa cultura afro aí, ela veio com seus costumes, suas tradições lá da África, né? Quando os negros chegaram aqui, eles vieram com os seus deuses, né? Suas tradições, seus costumes, eles eram proibidos e depois houve essa liberdade. E aí nós temos em nosso Brasil, me perdoe, várias pessoas que seguem o quê? A Umbanda, o Candomblé, realmente é cultura afro, né? E a gente observa que bem próximo a gente, Salvador, onde essa cultura aí é muito forte, né? Eu coloquei até uma atividade para vocês que diz assim: como essas religiões são conhecidas em alguns estados brasileiros, né? No Pará, no Rio Grande do Sul, que é conhecido como Batuque, no Rio de Janeiro, Quimbanda, em São Paulo também é Quimbanda, no Maranhão, Tambor de Minas, né? E o que representa os orixás? Para eles são deuses das nações, né? Que apresentam sentimentos humanos como ciúme e vaidade. Então, para eles aí são deuses, né? Que têm os seus sentimentos, né? Aí ele diz o quê? Como os portugueses julgavam os cultos africanos? Julgavam esses cultos como os feitiçaria e os proibiam, né? Que eu já expliquei para vocês. Mas hoje nós temos aí essa liberdade de crença no nosso Brasil. E aí nós temos que ter o quê? A tolerância, né, religiosa, que você tem que tolerar, que você tem que respeitar. Então tem lá atividade falando sobre a cultura afro, vá lá, estude. Também tem um videozinho, né, que eu explico todo detalhadamente sobre
a cultura afro. Cultura afro, aí, religiões afro, são religiões que vieram da África com os negros, né? E aí nós temos aqui Salvador, que representa muito essa cultura afro. Aí nós estamos vendo aí uma festa, né, onde elas se vestem de branco, elas estão fazendo aí, são flores que elas vão oferecer a Iemanjá, a deusa da água. Elas fazem oferenda, oferecem flores, perfume. Eles usam também aí essa questão aí da procissão, né, onde eles fazem procissão, cortejo, onde eles cantam, dançam. Tem a questão do tambor, dos seus hinos, que eles fazem ali adoração aos seus deuses, né? Então toda essa cultura aí veio através dos negros quando eles vieram para o nosso Brasil. Também, durante essa unidade, nós estudamos aí variedades religiosas, né? Aqui nós estamos vendo o que? O budismo, né? O budismo aí, que Buda significa o que? Ser iluminado, né? E eu expliquei para vocês aí que no budismo eles têm aí um contato muito forte com a natureza, né? Então eles passam essa filosofia de vida do desapego aos bens materiais. Eu expliquei para vocês como começou a história aí da questão do Buda, né? Que ele era um príncipe, ele vivia no seu castelo e ele deixou ali para ir para o mundo ajudar, né? E ali onde ele teve o seu encontro, certo? E aí ele se tornou o que? Iluminado. Aí eu coloquei uma atividade para vocês que falava assim: como vivem os monges budistas, né? Eles vivem aí em lugares mais assim, contato com a natureza, um desapego com os bens materiais, né? Em ajudar o próximo, em passar essa questão dos pensamentos positivos. É a filosofia de vida deles, em contato com a natureza, né? Eles têm um desapego totalmente desse mundo, né? E eles fazem o que? Reflexões, onde eles se sentem aí iluminados, né? Quem trouxe aí o budismo para o Brasil foram o que? Os imigrantes japoneses. E em que estado brasileiro foi constituído o primeiro templo budista? No Paraná, né? E aí nós vimos o que? Que essa religião também, né? Essa filosofia de vida aí também tem no nosso Brasil e também é mais lá na Ásia, né? China, Índia, Japão, onde eles têm aí essa filosofia de vida. Outra religião aí também que nós estudamos também foi sobre o islamismo, né? Islamismo é uma religião monoteísta. O que é monoteísta, professor? Eles acreditam em um único Deus. Islamismo significa submissão a Alá. Alá é Deus, né? Significa Deus. Quem fundou essa religião? O profeta Maomé. Eu expliquei para vocês, certo? E aí tem o livro sagrado do islamismo, é o Alcorão, né? Eles têm 5 pilares, né, que eles seguem. Esses 5 pilares são os costumes, são as regras de fé aí do povo islâmico, que eles seguem o que? O jejum, oração, eles oram aí mais de 3 vezes ao dia, né? Eles se ajoelham, colocam o rosto no pó. Tem solidariedade, né, que eles gostam de ajudar, a questão da fé e peregrinação, certo? Peregrinação, que é isso, professor? Eles vão a Meca uma vez no ano, aí vocês estão vendo aí, tem uma procissão, né? E tem essa pedra negra, né? Aí é a Caaba, certo? Onde eles fazem essa peregrinação, e eles dizem que aí foi onde começou o islamismo, onde Maomé aí teve uma visão, né? Então eles têm todos esses costumes, toda essa crença, certo? E aí também um dos símbolos do islamismo é o que? A lua e a estrela. Então o nome dessa pedra negra, que fica na cidade de Meca, onde deu origem ao islamismo, é Kaaba, certo? Então eles têm uma verdadeira veneração, e aí eles fazem essa peregrinação em volta aí dessa pedra negra, certo? O vestimento das mulheres é a burca, né, que eu expliquei para vocês. E eles têm todo aquele preconceito também em relação à mulher, né? A mulher é mais para ficar submissa aos seus esposos e também mais em casa. Mas em alguns países a mulher que segue o islamismo tem todo o direito de estudar e de trabalhar, ok? Então nós estudamos aí sobre o budismo, sobre o islamismo, sobre o hinduísmo, que é uma religião lá da Índia, né?
onde eles têm um rio sagrado que se chama o Rio Ganges, né? E eles também, o hinduísmo, eles são politeístas. O que é politeísta, professora? Que acredita em vários deuses, certo? Então, eles são politeístas. Então, nós temos religiões no nosso mundo que são monoteístas, que acreditam em um único Deus, e politeístas, que acreditam em vários deuses. E lá na Índia também, eles também acreditam em animais, né? Lá eles têm a vaca como um deus, o elefante, eles têm uma verdadeira veneração aos animais, certo? E o rio Ganges é um rio muito poluído, mas eles dizem que aquele rio ali lava a alma, né? Tira todo o pecado. Então eles têm essas crenças, esses costumes. Outra religião também que nós estudamos foi o judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta, eles acreditam em um único Deus. Aí vocês estão vendo aí um judeu, né? Eles usam esse chapéuzinho que chama kippá. E esse muro aí que chama Muro das Lamentações. Tem até hoje, professora, tem. Quem tem a oportunidade em Israel vai ver lá esse costume que eles têm de estar orando de volta para esse muro, que foi as construções que foi feita pelos profetas, né? Que chamava o Templo de Salomão. Foi destruído várias vezes, mas aí ficou essa ruína aí do muro, que chama Muro das Lamentações. E eles fazem orações, eles recitam versículos, salmos, voltado para esse muro, né? E os judeus aí, eles têm a Torá, que é a Bíblia Sagrada, né, dos judeus. A Bíblia Sagrada do islamismo é o Alcorão, dos judeus é a Torá. E eles têm aí a crença em um único Deus, que fez o céu e a terra, certo? Qual o local onde se concentra o maior número de judeus em Israel, né? A cidade sagrada para eles, para o judaísmo, é Jerusalém. E o principal líder deles é Moisés, certo? Então, nós estudamos aí sobre o islamismo e sobre o judaísmo, né, que são religiões monoteístas. E esse chapéuzinho que eles usam na cabeça se chama kippá, que significa temor a Deus. E qual o símbolo do judaísmo? É a estrela de Davi. E qual o símbolo do islamismo? É o sol, a lua e a estrela, certo? Então a gente estudou aí essas diversidades religiosas espalhadas pelo mundo. Outra religião aí muito importante, né? E a maior religião, que é o cristianismo, certo? Que tem aí espalhado no mundo inteiro praticamente o cristianismo. Quem fundou o cristianismo, professora, foi Jesus, né? Foi o fundador, por isso que chama cristianismo, que vem de Cristo. E aí eu coloquei até umas questões para vocês. Em que cidade Jesus nasceu? Né? Em Belém. O que os reis magos deram de presente a Jesus? Ouro, incenso e mirra. Quantos anos Jesus falou aos doutores no templo? Com 12 anos, Jesus já tinha uma sabedoria incrível, que os doutores ficaram admirados. Quem batizou Jesus? João Batista. Qual o rio que ele foi batizado? O Rio Jordão. Qual o símbolo do cristianismo? É o peixe e a cruz. Eu expliquei para vocês, né? O livro sagrado é a Bíblia. Com quantos anos Jesus começou seu ministério? Com 30 anos. E qual o apóstolo que andou sobre as águas? Foi o apóstolo Pedro, né? E o cristianismo é uma religião monoteísta. Os seus ensinamentos estão nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? E aí também eu coloquei o que significa Santa Ceia, que é o quê? Relembrar a morte e a vinda de Cristo, né? E todas essas questões aí estão lá no Google Sala de Aula, né? Que vocês podem também estar estudando, revendo o vídeo para aqueles que ficaram aí com pendência, que precisam fazer recuperação, certo? Então a gente viu aqui 3 religiões monoteístas. Quais são elas? Islamismo, judaísmo e cristianismo. Judaísmo é uma religião monoteísta, acredita em um único Deus, é os judeus. Islamismo é uma religião monoteísta que foi fundada por Maomé. E quem fundou, professor, o judaísmo? O judaísmo aí veio através de quem? De Abraão, de Moisés, os seus principais líderes, né? O cristianismo, quem fundou foi Cristo. Quais os livros dessas 3 religiões?
Islamismo, eles seguem ao Corão. Judaísmo, a Torá. E o cristianismo, a Bíblia. Ok? Outro termo também que nós estudamos, que foi textos sagrados, certo? No início aí, as pessoas se comunicavam através de quê? De desenho, né? Nas cavernas. Então ali já eram textos sagrados. Nós sabemos que o desenho é também uma forma de leitura. Então eles não dominavam a escrita e eles faziam o que? Os seus desenhos. E aí os pesquisadores descobriam qual a crença daqueles povos, né? Depois veio os escritas, né? E também os textos sagrados, sempre eles vinham o quê? No seu rodapé eles vinham cheios de desenho. E aí eles vinham que eram escritos por homens da época, né? Que estavam vendo a história, acontecendo a história. E ali eles começavam o quê? A escrever os textos sagrados, certo? E os textos sagrados, vou pegar aqui na apostila de vocês, eles têm aí a definição de que esses textos sagrados, de ensinar, né? Ensinar os princípios e você ter um vasto conhecimento, né? Sobre aquela religião que você está seguindo, né? Aí tem na apostila de vocês que os textos eles vêm através de quê? De imagens, desenhos e pintura, certo? E eles servem para quê? Para registrar, comunicar e atualizar e certificar, né? Então o texto ele registra toda a tradição, toda a história, também é uma forma de comunicar aos fiéis, de passar esse ensinamento, atualizar também, né, tudo que está acontecendo no mundo e também de certificar por meio de escritas as experiências religiosas do grupo em todos os tempos, né? Hoje tem pessoas escrevendo, né, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as religiões. Então, os textos têm essa finalidade. Então, tá lá também no Google Sala de Aula, falando sobre os textos sagrados. E também tem na apostila de vocês, ok? Outro tema que nós estudamos foi sobre também o transcendente, né? O transcendente vem de quê? De Deus, que transcende tudo. E aí eu expliquei o quê? Que Deus é onipotente, Ele é todo-poderoso, é onisciente, né? Ele sabe de tudo, né? De todo conhecimento, e Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Então, transcendência, ser transcendente é que está acima de tudo e de todos. E quem tem esse poder é Deus, que Ele fala e tudo obedece. A natureza obedece a voz de Deus, né? Certa vez Jesus estava num barco e estava uma ventania e ele mandou o vento acalmar e os discípulos ficaram admirados. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele estava também andando sobre as águas, né? Eles viram ali o poder de Deus. E quem foi o apóstolo ali que andou com Jesus sobre as águas? Pedro. Quando Jesus fazia milagres, maravilhas, ressuscitava, ali estava mostrando o quê? O poder de Deus. Então, o único ser que é todo poderoso aí, que é transcendente, é Deus, porque Ele é onipotente, onisciente, né? E Ele é também onipresente, todo poderoso, está em todos os lugares e tem todo o conhecimento, ok? Outro assunto também que nós estudamos foi sobre liderança religiosa, certo? Eu coloquei lá também essas questões. Lá no livro de vocês, na apostila de vocês, tem sobre liderança religiosa, certo? Eu estou até olhando aqui na apostila de vocês, que é importante. Fala aqui, ó, líderes religiosos, né? E aí vem falando sobre quem? Sobre Buda, que foi um líder religioso muito importante. E um dos primeiros líderes religiosos aí foi Moisés, onde ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? Foi aí um líder aí do judaísmo, que é considerado até hoje o maior líder do judaísmo, que é Moisés. Também nós temos Buda, né? Que Buda aí significa iluminado, né? Foi um grande líder aí também, a filosofia budista, aqueles que despertam plenamente para a verdadeira natureza dos fenômenos, né? Então aí a gente já estudou que o budismo, eles têm aí um contato muito grande com a natureza.
Nós temos aí também um grande líder que foi Agenor Miranda Rocha, que é o pai Agenor, né? Que ele é reconhecido aí pela cultura afro, certo? E ele foi aí um grande líder, onde ele tinha aí várias profissões, né? Ele era músico, ele era cantor, matemático, professor, e ele era aí muito respeitado aí pela Umbanda, pelo Candomblé, que foi o Agenor Miranda Rocha. Outro líder também importante foi Martim Lutero, né? Que ele deu início à Reforma Protestante. Ele era um monge, e ele começou aí a fazer esse protesto, né, em relação na época à Igreja Católica, onde ele afixou 95 teses na porta da igreja, né? Ele fixou essas teses, e ali ele disse o quê? Que ele estava ali indo de encontro a algumas leis, algumas normas que ele não aceitava, certo? E aí ele começou o quê? A Reforma Protestante, que foi aí através de Martinho Lutero, ok? E aí também nós temos um dos líderes mais importantes, que foi Jesus, né? Eu coloquei também na atividade de vocês que Jesus foi um dos maiores líderes aí que existiu, e foi um líder que ele veio para servir, onde ele pregou o amor, né, a cura, a libertação, certo? E aí são vários líderes, né? Tem um grande líder da Igreja Católica, que é o Papa Francisco. Tem outro grande líder também das igrejas evangélicas, que são pastores. Então, cada religião tem o seu líder. E qual é a função deles, professora? Ensinar, aconselhar, estar ali na frente da igreja também, prestando serviço, como batismo, casamento, visita, ungir as pessoas que estão doentes, visitar as pessoas que estão com problemas. O líder tem todo esse papel. Eles estão na frente da igreja ensinando e também ajudando a sociedade, certo? Então, gente, esses assuntos aí estão lá no grupo Sala de Aula, todas essas atividades, vocês vão lá, quem não fez, faça. E também tem os vídeos, né? Os vídeos eu estou explicando detalhadamente cada um desses assuntos aqui que eu fiz essa revisão, ok? Não tem atividade até quinta-feira, certo? E aí nós estamos fechando agora a segunda unidade. A nossa última aula é quinta-feira, me perdoe. E aí estudem, quem não fez, faça. E quem está ok, então não precisa estar aí revendo, né? Quem está com as notas ok, que sabe que fez todas as atividades, parabéns. E quem não fez, faça, certo? Então, até quinta-feira e um bom dia a todos.